Gente de Deus, tudo bem? Como é que vocês estão? Trazendo aqui uma palavra de algo que eu estava conversando com um missionário. Isso é muito bom, né? As nossas conversas com o missionário. E aí as pessoas vêm e falam coisas que geralmente eu fico pensando, né? Bom, o que esse irmão está tendo dúvida é dúvida também de muita gente. Então, e quando eu tenho esse tipo de pensamento, eu geralmente falo assim, eu vou gravar um vídeo e a resposta que eu dei para esse irmão talvez vai servir também para outras pessoas também. Bom, vamos lá. A questão era o seguinte: como compreender que o tempo de Deus, o lugar, a direção de Deus para um determinado lugar, se aquilo ali realmente é de Deus, e o tempo para poder ficar ali naquele local. Meu Deus, estou gravando aqui dentro do carro, está muito quente. Mas vamos lá, qualquer coisa eu vou tentar ligar o ar aqui. Como compreender? Primeira coisa, mas algo que a gente vai aprendendo é o seguinte: você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Se você não ouve a voz de Deus, você vai ouvir a voz da circunstância. E por mais que muitas vezes Deus usa as circunstâncias como um gatilho para muitas vezes te tirar de uma inércia, você está ali acomodado, inerte, etc. E Deus usa a circunstância para te fazer. Não é que a circunstância vai te direcionar, mas as circunstâncias, ela tem que te fazer ir para uma busca de Deus, para você ouvir a voz de Deus em relação àquela situação, tá? Porque se você, olha o que acontece muito. Isso é uma coisa que eu tenho visto bastante. Tomando aqui meu tereré. O missionário, ele tem uma situação, ele está aqui, ele começa a passar por uma situação contrária, uma circunstância contrária, problema, dificuldade, etc. E aí ele pensa: Deus está me tirando daqui, Deus quer que eu saia daqui para eu ir para um outro lugar. Ele começa a ver um outro lugar que para ele é melhor. Aí tem a porta A, B, C, D, e tem a porta E, F, G, H, sei lá, tem várias portas que ele pode entrar. Só que ele vê dificuldade aqui, ali, aquela porta ali é melhor para ele. Então ele acaba entrando naquela porta. Por quê? De uma forma de circunstância, aqui onde ele está não é um lugar legal, e ali, naquele ponto ali, é um lugar melhor para ele. Então, o que ele entende? Ele vai colocar na cabeça dele: lá é o lugar de Deus para minha vida. Irmão, essa forma de se conduzir é uma forma muito perigosa, porque você passa a viver isso que o apóstolo Paulo fala. Deixa eu ver aqui se eu vou encontrar o texto, só um momento. Olha, eu achei aqui o texto. Filipenses 3,19 diz assim: o destino deles é a perdição. O seu Deus é o seu ventre, é o seu estômago. Ou seja, o que é o ventre? É a sua necessidade. O que é melhor para você é o seu ventre. O ventre é aquilo que você precisa para você estar melhor com a sua vida, o seu ventre. O seu Deus é o seu estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Aí que vai entra um processo você começa a criar um Deus bezerro. Você lembra que quando o povo de Israel sai do Egito e ele está indo para a terra Canaã, e quando está no deserto, o grande problema para aquele povo em relação ao Senhor Jeová é que, e até hoje, né, a gente vê isso muito hoje em dia na própria igreja, no ambiente de forma geral, a gente presta atenção bastante nisso aqui. O grande problema das pessoas é que o Deus que nós servimos, o Deus verdadeiro, ele é um Deus de relacionamento. E quando você se aproxima desse Deus de relacionamento, ele vai pedir coisas de você. Ele vai pedir o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Não tem como você acender uma vela para Deus, fazer um sacrifício para Deus, sacrificar alguma coisa da sua cabeça e achar que Deus vai se agradar e vai te abençoar. Não, Deus, ele quer uma santidade no relacionamento. Então, ficou muito difícil para o povo que saiu do Egito, que eles eram acostumados a buscar Deus sem um relacionamento. Então eles ofereciam o sacrifício e queriam a bênção de Deus. E que Deus ficasse calado, continuasse calado. Isso que eles queriam.
Então, quando chega Moisés como profeta, e Deus falava com Moisés, e Moisés dizia para o povo que, você não pode mentir, você não pode enganar, você não pode adulterar, tá? Deus vai vir a mão dura de Deus sobre você se você fizer isso, isso e aquilo. Quando o Deus de relacionamento começa a falar, eles se assustaram com esse Deus. Eles queriam o Deus do milagre, o Deus que mandava o maná, o Deus que manda pão, o Deus que a água amarga vai para a água doce, o Deus que, entendeu? Faz milagre, que abre o mar vermelho e nos livra do exército. Esse Deus eles querem, mas não querem o Deus do relacionamento de santidade. Então, o que eles fizeram? Quando Moisés sobe lá no monte, eles criam um outro Deus. E se você vai ver o texto, eles vão dizer, este é o Senhor que tirou do Egito. Ou seja, eles não estavam buscando um outro Deus, tá? Mas eles criaram um bezerro, que esse bezerro está no coração deles, que era o bezerro, era o Deus da adoração que oferece o sacrifício, seja lá em que situação que ser, e a bênção vem. E esse Deus, ele é calado, ele é mudo, ele não fala nada. Mesmo que eles não queriam mudar de Deus, eles queriam aquele Deus que Moisés falava, mas segundo a mentalidade deles. Eu creio que está sendo claro isso. Isso acontece hoje muito. Quando um crente ele não tem um relacionamento com Deus, não ouve a voz de Deus, normalmente ele vai criar um bezerro. Ele não sabe ouvir a voz de Deus. Eu já vi muita gente falar assim para mim. Já estou suando aqui. Eu já vi muita gente falar na época, né, que a gente saiu daqui do Paraguai, nós fomos para Bolívia, o pessoal falava, como é que você sai daqui e vai para Bolívia? Que Deus é esse que te tira de um lugar que não é tão bom para ir para um lugar pior? Porque o Deus que eu sirvo, ele vai te tirar daqui do Paraguai, dessa fronteira aqui, e vai te levar para um lugar melhor. É o Deus da mente dele, entendeu? Se eu fosse para um lugar pior do que a Bolívia, eles iam falar que era o próprio Satanás que estava, entendeu? O próprio demônio falou com você. Tá? Por quê? Porque cria-se um bezerro no seu coração e essas pessoas elas estão dispostas a sacrificar por aquele bezerro, para aquele bezerro, dar dinheiro, entendeu? Sacrifício financeiro, vende carro, dá qualquer coisa, contanto que esse Deus ele continue calado e abençoe ele com os milagres sem falar nada e sem exigir nada, tá? Tem um outro texto aqui que nos dá uma orientação em relação àquilo, sobre a questão de você ouvir e você viver. Isso aqui para mim é chave, eu vou até finalizar isso aqui. Olha só, eu vou ler aqui Atos capítulo 26, tá? Antes que eu torre aqui dentro do carro, tá muito quente. Eu cheguei da rua agora, tô chegando da rua, tava na rua agindo uma série de coisas. Aí eu vim para casa, estava andando e lembrei do que esse irmão estava comentando comigo, né? Esses dias de manhã a gente estava conversando. Gente, tá quente demais, meu Deus do céu. Tô torrando. Vou ligar o ar aqui. E aí eu falei, não, chegando em casa eu vou pegar a câmera e vou gravar isso aqui que eu creio que é muito importante. Atos 26, 19 e 21. Atos capítulo 26, versículo 19 e 21. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente em Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios, que se arrependam e se convertam a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então ele vai dizer para o rei Agripa que ele não foi rebelde, ele recebeu a visão e ele não foi rebelde à visão, ele partiu para anunciar Cristo Jesus. E você vê que Paulo ele se mantinha por isso, por essa revelação. Não somente a revelação, essa revelação que ele teve, e aí, não, mas pela revelação de Deus. Então nós temos duas revelações. Nós temos uma revelação que é escrita, que é a palavra de Deus, que é a revelação que é para todos nós, aquilo que a Bíblia diz para mim, diz para você, diz para o chinês, para o americano, para o paraguai, para o argentino, para o boliviano, diz para todo mundo. Tá? É o que tá. Agora tem a revelação específica. Quando o Senhor falou para Paulo, passa a Macedônia e ajuda, deu aquela revelação, Paulo compreendeu que o Espírito Santo estava usando aquela revelação. Dá um balador aqui, meu Deus do céu. Paulo compreendeu que o Espírito Santo estava direcionando ele à Macedônia. Ele foi para a Macedônia, teve tapete vermelho? Não, chegou em Filipos, a Bíblia diz que ele foi preso, foi açoitado. Então a circunstância que estava completamente contrária àquilo que Deus estava mostrando para o apóstolo Paulo.
né? Deus mostrou algo, ele tinha que ir para Macedônia, ele foi, chegou lá, foi preso, açoitado, foi para prisão e tanta coisa, mas ele compreendia que ele estava na vontade de Deus. Então, Paulo ele não tinha um bezerro no seu coração. Paulo ele vivia a orientação dada por Deus, seja lá qual for o preço que ele tinha que pagar. Isso aqui é muito importante, irmão. Isso começa desde a Bíblia. Você não pode distorcer os princípios bíblicos para o seu prazer. Para os outros serve o ensino. Agora, para mim, não. Eu distorço para que eu possa fazer o que é a minha vontade. E também a própria revelação em si. Se você é o tipo de pessoa que vive segundo a revelação do bezerro que há no seu coração, você vai buscar sempre as circunstâncias que te favorecem, fazendo o seu Deus o seu ventre. O seu ventre, a sua necessidade é o seu Deus. O lugar que me favorece é o lugar da vontade de Deus. Se aqui não está me favorecendo, eu saio daqui, porque aqui Deus não está mais aqui. Se aqui eu estou bem financeiramente, saúde, não sei o que, Deus está comigo. Se a coisa desandar aqui, Deus acabou aqui. Então, a pessoa começa a ser guiada pelo ventre dela. Sabe, os horários da fome que bate. Então, porque a fome vai bater para todo mundo, sabe? O dia mal bate para todo mundo. Então, bate para mim, bate para você, bate para todo mundo. Agora, a questão é, quando Deus te coloca num lugar, meu irmão, você pode passar o que for naquele lugar. Você permanece, você diz como o apóstolo Paulo, eu não fui rebelde à revelação celestial. Eu vim para cá porque Deus me trouxe, eu estou fazendo isso porque Deus me mandou fazer, e eu vou ficar aqui até quando Deus mandar eu sair, e eu vou parar de fazer esse trabalho só quando Deus também mandar eu parar. Tá? E aí vem também as consequências por causa disso aí, vem as provações por causa disso aí, uma série de coisas. Gente, deixa eu chegar aqui em casa, que eu cheguei aqui, encostei o carro, puxei a câmera, liguei, tô aqui com o meu tererézinho, eu ando com o meu tereré, tá? Se você acha que eu não ando com o tereré fica aqui do lado, mas eu tô pingando. Mas essa palavra, eu tava lembrando aqui, né, e de uma conversa que eu tive, e eu pensei, eu vou chegar em casa, vou gravar, e eu espero que essa palavra sirva para o seu coração. Viva a orientação de Deus, viva a revelação do Senhor, viva aquilo que Deus fala para você fazer, independente das circunstâncias que você venha a viver. Amém? Um abraço, que Deus abençoe. Até mais.